Deus abençoe, gente. Então, eu vou ler um versículo aqui de Mateus 17, tá? De Mateus 17, 14. Aí vamos deixar fluir, tá? A pregação do jeito que o Espírito Santo de Deus quer. Mas vamos ler e vamos meditar, porque aqui vai ser falado sobre maldição, tá? Essa palavra hereditária, ela não tem na Bíblia, tá? Mas vamos falar de maldição, de demônios hereditários, de maldição hereditária, que seria maldição de pai para os filhos, tá? Para a sua descendência. Aí vamos refletir junto aqui, tá? Que ninguém é dono da verdade. Somente Deus, né? Somente Jesus Cristo é dono da verdade. Ele fala que ele é a verdade. Ele é o caminho, ele é a verdade, tá? Então vamos entender, nós aqui lendo, vocês aí, né? Que eu sei que vocês vão interagir, muitos interagem. E vamos concluir, por que que existe pessoas que não creem nessa maldição, né? Nessa descendência de maldição. Tá bom. Então vamos lá, Mateus 17, deixa eu ver aqui, versículo 18 e 19, tá? Eu não vou ler ele todo, porque vai tomar tempo, eu quero falar muitos outros versículos aleatórios aqui. Aí fala aqui, olha, e Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou são. Então os discípulos chegaram-se a Jesus e em particular lhe perguntaram, por qual motivo não nos foi possível expulsá-lo? Os discípulos chegam para Jesus e vai fazer essa pergunta, por que eles não conseguiram? Aí Jesus responde, por causa da pequenez da vossa fé. Pois com toda certeza vos afirmo que, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. E nada vos será impossível. Tá, então para começo de conversa, fé. Tá, os discípulos faltou com fé, teve medo, que é o contrário da fé, é o medo. Tá bom, vamos entender que seja isso aí, Jesus falou que eu creio. Tá, a fé vem por ouvir? Sim. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Com certeza Jesus já tinha cansado de ministrar a palavra da fé, né? Que é a palavra dele. Então eles não tinham fé. Será que eles não tinham fé no que era dito no Velho Testamento? Ou que eles não creram no novo evangelho, no que Cristo estava apresentando a eles? O que é que faltou? Qual é essa fé? Teve falta de fé em alguma área ali, em alguma palavra, né, que eles contradizeram. Porque vamos entender, se você não crê no diabo, ele não vai deixar de existir porque você não crê. Ele vai continuar existindo, concorda? Tem muita gente que fala pra mim, eu não creio no diabo. Amém, se eu não creio, problema é seu, eu creio. Eu creio nele, eu sei que ele age, eu sei que ele existe, eu sei que ele é astuto, eu sei que ele fala também dentro da Bíblia. Eu creio, né? Não tenho medo dele porque eu vivo o evangelho. Então eu não tenho essa preocupação. Mas eu vigio, que eu não sou doida, né? Ele perdeu a glória, mas ele não perdeu o poder. Tá aí. Ele tá aí. Então aqui eu entendo que eles perderam a fé. Agora vamos entender. Fé em alguma área, em algum conhecimento, em alguma coisa dita, né? Que eles não creram. Então a fé vem por ouvir a palavra de Deus e eles não ouviram alguma coisa, ou então ouviram e não creram, enfim. É por aí. Aí ele fala aqui, nesse finalzinho aqui. E nada vos será impossível. Então nada, a partir da hora que você crê, você não pode ter dúvida. Aí vem, contudo, essa espécie só se expele por meio de oração e jejum. Então, não é uma libertação imediata. Aquele demônio que estava com esse menino era possesso, né? Ele era possesso de demônio. Jesus deixa bem claro, olha que interessante, ele chega para os discípulos, por que vocês não conseguiram? Primeiro, faltou fé. Tá? E segundo, esse demônio, olha só é expelido, é arrancado, é tirado
por meio de oração e jejum. E a oração e o jejum, ela é acompanhada de um tempo, tá? De uma insistência. Não é uma coisa que você, eu vou fazer um jejum agora de 1 minuto. Eu vou fazer uma oração de 10 segundos, de 1 hora, de 3 horas, de um dia, de um mês. Não. É um tempo. E esse tempo cabe a Deus saber qual, tá? Então tem pessoas que é necessário, tá? Um tempo de libertação. Há um tempo de libertação que começa a iniciar um trabalho de libertação. Por quê? Porque você buscou, você intercedeu por aquela pessoa. Então existe um demônio mais resistente, tá? Que não é um demôniozinho que você dá um chute na cadela e ele sai gritando. Não é. É um demônio que precisa você persistir. Eu tenho uma pessoa, que eu obviamente não vou falar o nome, eu persisto em oração há 15 anos. E jejum há 15 anos. Vai fazer 15 anos agora, ano que vem. Que eu estou jejuando, olha só, e orando 5 vezes ao dia por essa pessoa. E essa pessoa ainda não está liberta. Então, o que eu entendo? Tem um demônio diferenciado. Não é um demônio de ancestrais. É um demônio que ele está lutando para continuar naquela geração. A partir da hora que você liberta aquela pessoa, né? Aquele demônio, ele perde a força na geração vindoura. Acabou. Ele perde a força. Ele perdeu aquela pessoa, ele perde a força em toda a descendência dela. Acabou. Tá? A não ser que ela morra. E aí, sem a libertação, isso eu tô falando, não tô falando da palavra, eu tô falando pelo conhecimento que eu tenho, tá? Da minha vida. A não ser que essa pessoa morra e ali ela não foi salva, o demônio não pôde acompanhá-la, ela foi pro inferno, tá? Ele tá ali, dominando na vida dela eternamente. Mas aqueles demônios que estão na vida daquela pessoa que morreu, ele vai precisar de um corpo. Ele vai precisar sobreviver naquela linhagem. Então ele precisa de um corpo, porque ele é espírito. Então ele vai atuar, né? Do mesmo jeito que ele atuou na vida do pai, do avô, porque até aquela pessoa se arrepender, se aproximar de Deus, reconhecer Jesus Cristo como Salvador da vida dela, viver o Evangelho, aí ela é liberta e ela liberta a geração, né? Dela, a geração dela, a descendência dela. Então é assim que funciona. Essa certeza eu tenho absoluta, porque eu sei como é que funciona, tá? Eu vivo isso. Então é aquele negócio, você não pode desistir daquela pessoa. Mas eu vou entregar para Deus, porque eu já orei, A pessoa acha que é por aí. Orou 1 mês, orou 15 dias, fez uma campanha, fez uma libertação. Não. A libertação ela não funciona. Porque para começar, não se faz uma libertação de igreja, igual as pessoas fazem, né? Vou levar para a igreja para libertar. Como é que vai libertar se a pessoa nem conhece a palavra? Se ela nem vive o evangelho, né? Vai ele manifestar ali, ele sai, ele finge que saiu ali, só que ele tá lá na calçada esperando aquela pessoa sair da igreja. Porque vai continuar com a vida errada. Então não tem como haver uma libertação. Então precisa de jejum, oração e persistência. Tá? Dentro da palavra tá bem claro aqui. Não é um demôniozinho que é no sopro que ele vai sair. Como existe várias características que você herda do seu pai, do seu avô, da sua mãe, né? Não existe a cor do cabelo, a cor dos olhos, até a inteligência, né? Os talentos, a pessoa, né? O pai é cantor, você acaba tendo um dom para cantar, você vai herdar, né? As características daquela pessoa. Obviamente, também as influências espirituais também você vai carregar, tá? Com certeza. Adão e Eva pecou, deixou para nós o que? A morte, a maldição. Tudo bem, a gente vai chegar vai falar também do segundo Adão, que é Jesus, que também deixou a bênção e a libertação e nos tirou da maldição. Mas é outra situação que a gente vai entrar, tá? Mas vamos pensar na maldição agora, vamos meditar sobre a maldição. Como é que ela chegou até você? Foi através, né, de um pai e uma mãe, né, de uma geração. A maldição chegou.
Ninguém nasce com um problema seríssimo. Muitas vezes a pessoa fala, até teve os fariseus que perguntaram, mas é que esse menino não nasceu cego. Por que ele nasceu cego? Ele herdou a maldição dos pais dele. Aí Jesus ficou calado, não falou nada. Jesus não falou nada porque ele vinha quebrando essa maldição. Até ali a maldição acompanhava. A partir dali você pode se livrar da maldição hereditária, da maldição de geração. Jesus não comentou nada com o fariseu. Tipo assim, não vou falar, porque a partir de agora eu estou transformando isso. Né? Tá vendo uma mutação. Acabou. Mas eu acredito também, né, tá? Que essas características que eu falei aí, física, psicológica, espirituais, ela não te define, tá? Ela não te define. Cada pessoa, obviamente, é responsável pela sua escolha, tá? É o chamado livre-arbítrio que eu preguei. Você é responsável. Todo pecado tem consequência e você vai responder por esse pecado. Então não adianta botar culpa no vovô, na vovó, não. Na mamãe e no papai. Não é bem assim, não. Tá? A partir da hora que você conhece Jesus, a vida tá dando errada, você pode ter certeza que o problema é com você. Você tá abrindo uma brecha enorme pro diabo entrar e trabalhar na sua vida. Então é o chamado livre-arbítrio, né? O poder que você tem de decisão. Tá? Você tem que decidir de que lado você quer ficar. Então, mas aí eu já tô pulando pro outro lado. Vamos voltar pra cá, vamos continuar na maldição, senão você vai confundir a tua cabeça aí. Tá bom, eu falei, mas eu não falei nada de versículo, né? Eu falei de Adão e Eva, mas eu não falei dos versículos, né? Que Adão e Eva, né? Ele gerou uma tendência em nós para quê? Para pecarmos, né? Lá em Romanos 5, versículo 12. Tá, vamos lá. Aqui, ó. Fala assim, né? Ó, o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram, tá? Então a gente tá vendo aí, né, que ele entra, a maldição, o pecado, né? Hoje você é um pecador, nasce pecador por causa de Adão e Eva, né? Aí eu não vou continuar lendo, não, porque a gente sabe que Adão, o segundo Adão, veio e quebrou essa maldição, que é Jesus. Mas vamos lá. Tá, então nós entendemos isso aí. Agora, da mesma forma, é isso que você tem que pensar. Uma pessoa que comete certo pecado, ela também pode passar para os descendentes, tá? Uma tendência para cometer esse tipo de pecado. É isso que você tem que entender. Aí vamos ler Números, né, 14, 18, que é muito citado. Aí a pessoa fala assim, mas uma coisa, o texto sem contexto é pretexto para heresia, mas vamos esquecer essa frase de efeito aí, tá? E vamos focar no entendimento que o Espírito Santo de Deus vai dar para nós aqui, tá? Vamos focar nisso. Que fala aqui, né? Ó, eu, o Senhor, tenho paciência, tá? Muita compaixão, eu perdoo a maldade e o pecado, porém não trato o culpado como se fosse inocente. Eu faço com que o castigo dos pecados dos pais caia sobre os seus descendentes, até os bisnetos e trinetos. Tá, então nós vemos aqui declarado, né, que Deus faz, no caso aqui, né, ele coloca que o pecado dos pais caiu sobre os descendentes dos bisnetos e trisnetos, né? Então, ele fala aqui que ele visita 4 gerações, né? Ó, ele afeta 3 até 4 gerações aqui. Tá bom. Nós lemos aqui, parece realmente, olhando assim, falando, não, tá fechado, é isso aí que eu entendi. Mas vamos continuar. Tá, então nós falamos de Adão e Eva, mas eu vou ler Gênesis também, eu fiz um rascunho aqui de Gênesis, mas faz que eu não preciso nem abrir Bíblia. Fala Gênesis 3, do 17 ao 18, fala assim. E para Adão, Deus disse o seguinte, você fez o que sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar duramente a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Então o negócio estreitou. A terra agora, meu filho, pode fechar para você. Ela pode falar não para você.
Então você vai ter que fazer. Hoje acho que até por isso tem muito agrotóxico, tem muito, né, muita porcaria que eles põem aí, porque vamos que vamos, tem que produzir, o negócio é ganhar dinheiro, é fazer a terra produzir. Tá, e finalizando aqui o versículo, ainda fala, Deus fala mais ainda. Fala, ó, isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Você foi feito de terra e vai virar terra outra vez. Tá, vamos até morrer, vai trabalhar. E nós estamos aí, trabalhando do mesmo jeito. Essa maldição chegou até o dia de hoje. Aí se você pensa assim, ó, mas Deus falou que quando ele viesse, morresse na cruz, tava tudo maravilhoso, a terra ia produzir, a maldição ia acabar. Não, não é assim não. Não vai nesse negócio do conto da carochinha, não. A pessoa tá querendo chegar na rosa antes de passar pelos espinhos. Aí que vai entrar o entendimento. Tá, mas para aliviar, eu sei que as pessoas estão querendo que eu fale da libertação que Jesus nos trouxe, né? Eu vou falar alguns versículos aqui só pra gente pensar, pô, legal, só pra dar uma aliviada, pra pessoa respirar e falar, glória a Deus. Então vamos lá. Então o versículo Romanos 5,15 fala assim, mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior e ele dá salvação gratuitamente a muitos por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Lindo, maravilhoso, é isso aí. Confio, creio, realmente, tá? Fecho com o versículo, é isso aí que você tem que crer, tá? Mas aí entra aquele negócio. Você é o herdeiro dessa promessa aqui? Você é filho ou você é um bastardo? Ou você só é uma criatura? Igual um cavalo, uma barata, um cachorro. Aí vai a reflexão. Quem você é, tá? Quem é você na fila do pão? Agora sim, você vai pensar assim, eu não... Será que eu sou filho? Porque ele deixou um testamento para você, tá? Ele deixou esse testamento para os herdeiros dele. Ele morreu e deixou um testamento, um novo testamento, né? E aí você tem que lembrar que para ser filho, você tem que obedecer à palavra, tá? O que o seu pai mandou, você tem que fazer. Você tem que obedecer. Tá escrito isso no testamento. Se você não faz o que o testamento tá te mandando fazer, você não é filho, então você não vai herdar nada. Besteira pensar que você vai herdar essa promessa aqui. Vai continuar na maldição. Vai continuar carregando demônio hereditário nas costas. Tá? Por isso que as forças do diabo, ela sempre vai lutar para que o crente, que é a pessoa, não viva de acordo com a palavra. Ele sempre vai fazer isso. Aí acho que é 1 Pedro 5,8. Deixa eu ver aqui. Tá, vamos lá. Fala assim, ó. Estejam alerta e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Pronto. Todo tempo o diabo vai mostrar para você que ele não veio para perder. Todo tempo ele tá trabalhando, tá? Ele também tem uma seara. Ele também ceifa almas. Ele também trabalha para essa seara dele. Não é só Deus, não. Tá? Agora, no decorrer da sua vida, tá? Você vai ter que descobrir, você vai entender que há áreas da sua vida, mesmo você sendo crente mesmo você sendo batizado, tá? Crendo no evangelho, você vai ter que entender que tem demônio que só sai com jejum e oração. Você vai ter que entender que você vai precisar ser tratado por Deus, tá? Isso é um processo de santificação. Tá? E muitas vezes está ligado, tá, a coisas que ocorreram na sua família, nos seus ancestrais. Muitas vezes são coisas que você precisa ser liberto, tá? Mas isso é um processo. Não existe uma libertação automática, tá? Não creia nisso, que isso não exista. Não existe. Isso aí Deus vai trabalhar todo o tempo, porque Ele também quer te moldar, Ele também quer aperfeiçoar o seu caráter, tá? Não existe. Tá? Então vamos lá em Gálatas, quer ver? Gálatas 3,13, ó. Que fala assim, ó. Como é que é? Gálatas 3, versículo 13 em diante, ó. Porém, Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei, tá? Mas isso que eu te falei, você tem que ser
realmente herdeiro dessa promessa, tá? Como diz as escrituras, maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Então, existe muitos pregadores que pregam muito, enfatizam muito esse versículo. Mas não é bem assim. Ele levou para as pessoas que vivem o verdadeiro evangelho. Tá? Então, existem pessoas carregando maldição aí de família nas costas durante anos, muito tempo, porque eles não querem se aperfeiçoar. Eles não querem se santificar. Aí fala, ó, Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada por meio de Cristo Jesus aos não-judeus e para que todos nós recebemos por meio da fé o Espírito que Deus prometeu. Então tem que ter certeza, porque não existe meio termo, igual Deus fala, olha, ou você é quente ou você é frio. Se for morno eu vou vomitar. Então, vamos entender. Fala aqui que o Espírito que Deus prometeu, você vai receber o Espírito que Deus prometeu. Agora, essa casa aí, tá? Ela não é uma casa de aluguel. Ela é a casa do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Se você emprestar um cômodozinho pro diabo, ou alugar pro diabo, ali Deus não vai habitar. Tá? Deus não vai morar em quartinho de empregada. Ele é dono da casa e ele quer a casa toda. Então é aí que entra o perigo. As pessoas que acham que tá cheio do Espírito Santo não estão. Porque ao mesmo tempo sai água doce da boca, sai água salgada, né? Não é quente, não é fria, é aquela coisa morna e que vai trazer maldição. Então o diabo vai se valer disso. Aí entra, essa é a preocupação que nós temos que ter. Quem você é? Tá deixando Deus te aperfeiçoar? Tá se santificando? Tá renunciando, né, pelo evangelho? Também é muito importante lembrar, né, que muitas vezes dificuldade, qualquer outro tipo de sofrimento, tá? Podem ter, não ter a ver com a maldição hereditária. Tá? Muitas vezes é o seu pecado que está fazendo com que a sua vida não seja abençoada. Aí tudo é culpa dos ancestrais, né? Aí tem que vigiar. É importante a gente analisar essa situação e pedir com certeza sabedoria a Deus, né? Para fazer a coisa certa, acertar realmente. Tá, vamos ler Isaías 1, versículo 18, né? Porque é importante, porque senão a pessoa pode achar que mesmo se santificando, né, vai ter um demônio correndo atrás dela de geração a geração. Aí vamos entender aqui. Olha só o que Deus falou. Ó. O Senhor Deus diz, venha cá, vamos discutir esse assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho escuro. Mas eu os lavarei e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Então Deus tem o poder de te limpar, tá? Tá, então foi falado aqui, o que eu estou falando aqui, que eu estou deixando bem claro, que muitas vezes algumas dificuldades, tá? Que podem ter na sua vida, você pode estar passando por alguma situação, e que muitas vezes é problema que você cavou mesmo, né? Que o diabo, ele não tá só querendo fazer um buraco e te jogar dentro, não. Ele quer jogar pasada de terra em cima de você. Então ele não vai se satisfazer, enquanto ele não te enterrar vivo. Tá? Então essa é a questão. Por isso que eu li Isaías 1:18, falando que Deus ele pode limpar, independente da sua sujeira, tá? Agora Êxodo 20, versículo 5, é interessante, que aí entra uma maldição, né? Que vai, até que costuma muito passar de geração a geração. Tem uma religiosidade, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu sou católico, meu avô foi católico, meu bisavô, eu sou espírita porque minha vovó era espírita, eu tenho um livro da minha vovó aqui, não posso jogar fora, que eu tenho muita estima, né? Eu conheço muita gente assim, que eu já entrei na casa da pessoa para fazer uma limpeza junto com ela, que ela tava preocupada, e eu falei, então esse aqui pode jogar fora. Não, esse é da minha avó, eu tenho muita estima, eu tinha um carinho muito grande pela minha avó. Aí é aquela situação, como é que você explica pra pessoa que a avó dela tá trazendo maldição pra vida dela? Como é que você fala pra uma pessoa que ama a avó, né? E você fala, minha filha, a sua vovó já morreu, agora vamos desfazer disso aí. Vamos jogar fora essa sujeira aí. Então é complicado você entrar na intimidade da pessoa e falar que a avó dela era uma maldição na vida dela. Então, Êxodo 20, versículo 5, Deus fala bem aqui, ó. Não te encurvarás a ela, nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, né?
E ele continua nesse texto, porque é engraçado, esse texto ele é bem claro, ele dispensa comentário mesmo. Você está entendendo assim, claramente, né? Está sendo declarado para você que Deus não suporta idolatria, não levante imagem para adorar, não esteja enfiado em religiosidade, em coisas que atropelam a Bíblia, né? Usam a Bíblia para pregar heresia. O evangelho aí tá cheio de ramificações de pessoas que pregam, né, heresia dentro da própria Bíblia e se diz cristão. Então isso aqui tá declarado. Vigia. Não é só uma imagem não, tá? Não é só um guia no pescoço não. Tem muitas outras prostituições e idolatria que pode prejudicar a sua vida. Tá bom? Uma religiosidade, por exemplo. Quantas vezes que eu entro no privado de uma pessoa, eu formo um número na mente para entrar naquela vida, naquele privado ali. Para pensar, para pregar para aquela pessoa. Quando eu chego, eu consigo, imagina, você ser sorteada, Deus me dar uma estratégia para formar um número na mente, para chegar naquele indivíduo. Eu sou bloqueado muitas vezes, várias vezes, para entrar no privado daquela pessoa ali. E quando eu consigo, acontece da pessoa falar, não, mas eu sou católico, qual é a sua religião? Aí eu fico, misericórdia, meu Deus. Deus fez um trabalho tão maravilhoso. Eu chego em pessoas que não conhecem. Eu não entro em grupo, eu não gosto de grupo, eu não gosto de me envolver com isso. Muitas vezes as pessoas me põem em grupo, eu jogo uma pregação lá e saio fora, porque eu não tenho tempo para perder com grupo. Grupo, hoje em dia, esses grupos que se dizem evangélicos, só posta prostituição, só prega heresia, tá uma mistureba danada dentro de grupo. As pessoas estão com 50 grupos, muitas vezes dentro de um celular, e chega pra mim, missionária, eu não tenho como te agendar, te botar na minha agenda, porque eu tenho muitos grupos agendados aqui. Meu celular tá muito carregado. Você imagina Deus ouvir isso? Tipo assim, eu não tenho lugar pro Senhor Jesus. Eu não tenho. Porque eu entro no privado, eu tenho, olha, quase 2.000 almas aqui na minha agenda telefônica, no privado. Você imagina você ir de alma em alma, entregando, agora que Deus está me dando a estratégia para usar uma lista de transmissão e falar para as pessoas, me põe na sua agenda, misericórdia, me põe na sua agenda. Porque você vai facilitar a entrega da pregação. Porque eu tenho o YouTube lá, mas você acha que alguém vai visitar? Gatos pingados vão lá ouvir a pregação no YouTube. A maioria eu tenho que entregar no braço. Eu fico 4 horas entregando uma pregação. Você imagina uma pessoa 4 horas com o braço dormente, botando uma almofada embaixo do braço para entregar uma pregação de 5 pessoas para 2.000 almas que não querem te colocar na agenda para facilitar seu trabalho. Tem muitas pessoas, coitadas, que eu nem considero, porque são pessoas ignorantes, simples. Fala, não, pra que a senhora quer que eu ponha a senhora na agenda? A senhora quer me passar perna? A senhora quer ganhar algum dinheiro com isso? Tem gente que é tão simples que eles não conseguem confiar. Né? De tão lesado que eles já foram, eles não conseguem confiar num trabalho sério, ministerial, que eu faço há 15 anos. Agora que eu tô me expondo, mas há 15 anos eu faço esse trabalho. Desde quando eu me converti, eu prego pelo celular. Eu fazia estudo de 1 hora com cada uma ovelha. Uma ovelha, perdia 1 hora com aquela ovelha. Hoje Deus me deu estratégia para pregar com a paçoca de gente junto e muitas vezes eu fico 1 hora pregando, mas é para muitas almas, vale a pena, entendeu? Mas enfim, voltando ao assunto, tá? Eu tô falando aqui que Deus deixa bem claro, né? Bem claro, que esse texto dispensa comentário. Mas aí é aquele negócio, vigia, porque muitas vezes o seu ídolo é o seu grupo. É o seu grupo. Você não tem espaço para mim na sua agenda, para me salvar. Porque você tem muitos grupos, você tem muitas pessoas que enchem o seu salário de baboseira. Né? É uma trocação de figurinha, de vídeo, né? Que não vai satisfazer a sua fome espiritual. Né? Tem gente que faz grupo só para trocar figurinha. Imagina, trocar figurinha. Tá, então como eu falei, esse texto deixa bem claro, dispensa comentário, né? Tá falando que Deus visita o pecado dos pais, olha só, nos filhos até a 3ª e 4ª geração, tá? Então, depois você vai lá e lê. Vamos lá, vamos continuar aqui. Agora é interessante, né, que nós estamos falando só da maldição, que Deus falou, que Deus disse que ia amaldiçoar a geração, né, 3ª e 4ª e não sei o quê. Só que agora parece que a Bíblia, ela parece, mas ela não está se contradizendo. Mas é interessante que você vê aqui, em Números 14, 22 e 23, Deus falando com o povo de Israel. Olha o que ele fala. Ele fala com a mesma geração, tá? Com a geração de Israel. Mas ele dá o seguinte veredito aqui, olha o que ele fala. Eu vou ler aqui no caderno, que eu anotei esse versículo aqui, ó. O que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto,
e me tentaram essas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e nenhuma daqueles que me provocaram haverá. Então, olha só, aí ele fala, né, com os filhos, no caso, né, que ele jurou dar para os filhos, mas aí teve outra geração de Israel que não obedeceu, ele falou, ó, vou te destruir. Aí ele continua aqui, ó. Tanto que o versículo seguinte, ele fala assim, ó, mas os vossos filhos, de que dizem? Por presa serão, porém nela, e eles conhecerão a terra que vos desprezastes. Então ele estava prometendo para os filhos, tá, dessas pessoas que iam ser destruídas, que ela ia entrar na terra prometida, mas que eles desprezaram, eles iam ser destruídos. Parece que está mudando aí, né? Parece que Deus está vendo a posteridade, a descendência do povo de Israel de forma diferente. Falou, ó, você pecou, você vai ser amaldiçoado, mas você não vai entrar, mas seu filho vai entrar. Parece que houve uma mudança, mas vamos entender se realmente houve essa mudança, se Deus estava, né, realmente tirando a maldição da vida dos descendentes de Israel. Aí, finalizando, deixa eu ler esse pedacinho que eu não li, ó. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto. Tá falando pros pais, tá? Aí ele volta aqui, ó. E vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. Olha que coisa esquisita. Para pensar. Se de certa forma parecia uma bênção, mas não foi tão bênção assim. Porque eles ficaram levando uma maldição de um tempo. Eles iam entrar na terra, entraram na terra, mas eles levaram muito tempo para entrar nessa terra. E ele fala aqui, ó, e vossos filhos pastorearão, vão mandar, caminharão, neste deserto 40 anos. Poxa, era fácil chegar na terra de Canaã, não era tão difícil. Mas eles levaram 40 anos, olha só, e levarão sobre si as vossas infidelidades. Então, era bênção? Sim, mas parecia que ficou mais penoso. Ele, quando entra, ele já entra enfadado, cansado, mas entrou. Mas levou 40 anos, arrastando a chinela no deserto. Para pensar. Até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. É claro que um cadáver não demora tanto, né? Para ser destruído no pó. Mas ele é a forma dele dizer, olha, até esse tempo você vai marchar. Esse tempo você vai caminhar, porque os seus pais pecaram, vocês vão entrar, mas vão entrar rastejando. Não vai ser tão simples assim. Tanto que a terra de Canaã eles tiveram que lutar. Não foi essa a facilidade, não. Então é isso que eu tô te falando. Tem um vestígio, sim, de maldição. Que você vai carregar. Agora, a partir da hora que você muda seu caráter, a sua essência, você deixa ser transformado pelo Espírito Santo, e isso também leva tempo. Não é da noite pro dia, não. Né? Impor a mão na cabeça, sai demônio, e dá um sopro que você vai ser liberto, não. Precisa de santificação, precisa deixar ser humilhado, precisa de humildade, vai precisar de muitas coisas para você chegar perto, tá? Perto. A se aproximar do Senhor Jesus. Porque ele fala, seja santo porque eu sou santo. Tem que ter o caráter dele, tem que ter a essência dele. Então nós notamos aqui que nesse caso, se a gente pensar, olha só, sobre a destruição e a morte no deserto, e de não poder entrar na terra prometida, fomos abençoados. Ô glória, fomos abençoados. Entramos na terra prometida, tá? Mas houve essa punição. Tá? Eles herdaram, eles não levaram o castigo, tá? Da morte, mas a prova disso é que eles permaneceram marchando no deserto durante um tempo, até a geração dos pais passasse, né? Até morrer. Eles, né? Aí sim eles puderam entrar na terra prometida, e mesmo assim teve que lutar por aquela terra. Não foi simples assim, não. Agora eu vou ler depois para vocês, porque parece assim que se a gente pensar, fala assim, será a contradição da Bíblia? Porque Deus fala no livro de Êxodo que visitaria o pecado dos pais nos filhos. E no livro de Números ele diz que não visitaria. Parece, não, mas de certa forma ele foi ameno. O que é ameno? Ele foi mais suave. Ele não destruiu, mas ele permitiu que aquela pessoa caminhasse mais, sofresse mais, porque houve uma sequela, tá? Houve uma sequela. Não era para ser assim. Não era para arrastar chinela durante 40 anos, não. Com certeza,
ia ter um alívio. Mas o pai fez a besteira de pecar. Tem uma passagem em Ezequiel 18, 1, 2, mas eu não sei nem se vai dar tempo, gente, porque eu falo muito e complica, né? Mas seria importante ler. Que fala aqui, né, que o Senhor, ele chega para Ezequiel, Ezequiel profetiza isso aqui, que é que vocês querem dizer quando citam esse provérbio sobre Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, apodreceram, né? Tipo assim, um come, mas o dente do outro que apodrece. Tá, aí nós vemos aqui o questionamento, né, dos israelitas, do povo de Deus, chegou e falou, mas peraí, eu tô pagando por uma coisa que eu não fiz, olha só. E aí eles questionam a Deus. Aí é a hora que Deus vem com essa promessa. Você vê, essa época foi a época que eles estavam sendo encaminhados, tá, pro cativeiro babilônico. E eles começaram a cobrar a Deus acerca dessa situação, né? Eles começaram a questionar a Deus. Né? Por que eles estavam passando por aquela situação? Né? Se era por causa do pecado dos pais. Aqui está claramente, claro, nítido, que eles estavam alegando, né, que eles estavam debaixo de uma maldição hereditária. A palavra hereditária não existe, mas se você olhar toda a Bíblia, você vai falar, não tem um nome, mas a maldição tem. Aí Deus responde aqui, ó. Deus responde, ó, juro pela minha vida, olha, palavra do soberano Senhor. Vamos lá, vamos continuar lendo que eu anotei aqui no caderno. Ó, que vocês não citarão mais esse provérbio em Israel. Pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. Tá, aí Deus deu o veredito dele. Tá, vocês estão reclamando que vocês estão passando por esse aperto aí, né? Essa prisão babilônica aí, vocês estão passando por causa dos seus pais, porque tudo agora era o pai, né? É isso que eu tô te falando. Tudo que acontece agora, vamos jogar pro defunto, vamos jogar pra geração, né? Foi seu avô, seu tataravô, seu bisavô. Aí é fácil você culpar, mas aí Deus, por isso que ele falou, agora não. Eu vou entender de que forma? Que Deus estava vindo para quebrar uma maldição no povo de Israel. Mas essa maldição vai ser quebrada a partir da hora que você entrar nesse testamento que ele deixou. Não é assim, não era fácil assim. Ezequiel era um profeta. Então ele profetiza para o povo de Israel, ó, a partir de hoje eu vou quebrar essa maldição. Teus filhos não vão herdar os seus pecados, eles vão responder pelos pecados deles. Então eu entendo, Jesus chega e ele quebra, ele dá o veredito. Ó, a partir da hora, você é filho, tá? Não, eu sou adotivo. Então o filho tá fora do testamento, não vai receber nada não. Tá? Você é bastardo? Não, também não vai receber não. Porque aqui só entra quem é filho legítimo, quem tá debaixo da promessa, quem vive a palavra. Aí sim essa geração vai ser quebrada. Aí você não vai carregar essa maldição. Entende o que eu tô falando? Você não vai carregar maldição nenhuma. Tanto que você herda. Ai, que linda voz. Olha, meu pai também cantava. Eu também canto. Olha, né? É lindo, maravilhoso herdar coisa boa. Mas e as coisas ruins? Né? E o comportamento do seu avô, do seu pai? Né? O orgulho, o egoísmo, né? Muitas vezes o camarada jogou a vida inteira, destruiu a família financeiramente, aí te deixou nada, aí você fala, nossa, mas meu avô era muito rico, tinha muito dinheiro, e aí? Eu também tive um avô muito rico, né? Muito rico, e daí? O que ele deixou pra mim? Nada. Por quê? Tive a maldição da situação, da administração de uma pessoa sem sabedoria. Então isso não quer dizer nada. Isso que eu tô te falando, a maldição entrou, acabou. Agora, Deus pode me fazer próspera? Pode, que a partir de agora eu quebrei essa maldição. Eu sei a vida de santidade que eu levo, acabou. A minha posteridade, a minha geração, a minha descendência vai ser abençoada. A minha descendência vai ser. Você vê, vamos ler Ezequiel 18, 19 também, que é importante, que eu já anotei aqui, ó. Contudo, vocês perguntam, por que o filho não partilha da culpa do seu pai, tá? Uma vez que o filho fez o que é justo e direito e teve o cuidado de guardar todos os meus decretos, com certeza ele viverá, tá? Então agora, a partir da hora que você vive, tá debaixo desse decreto aqui, tá? Então isso é para nós hoje. Ó, certamente, né, Deus ensina que a vida reta e justa, tá claro aqui, de acordo com o seu mandamento, tá? Aí você vai realmente usufruir dessa liberdade, tá? Você vai usufruir de qualquer prisão hereditária, qualquer maldição na sua vida.
Tá, então nós entendemos que, sendo assim, do jeito que eu li ali, Deus explica, Deus está deixando bem claro que o juízo dele vai visitar a iniquidade dos descendentes, tá? De homens ímpios, tá? Vai só visitar as pessoas que são ímpias, que querem continuar com a sujeira, tá? Da família, da geração, tá? Agora, os que andam no caminho do Senhor, não. Mas os que não andam, com certeza, vão ter o mesmo caminho dos seus antepassados. Isso é fato. Quer ver? Interessante, fala em Ezequiel 18:20. Quer ver? Olha só. Fala assim, ó. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrado. Ó, Ezequiel 18:20, olha só. Para nós hoje. Quer dizer, aquele tempo já estava sendo determinado isso, mas continua no nosso tempo. Deus não vai mudar. A palavra dele é uma só. Não tem esse negócio, não. Ah, Jesus morreu, acabou. Ih, é tudo festa, né? Não, continua. A maldição continua. Vai depender agora de você escolher o seu caminho. Você quer quebrar, tá? Essa maldição você quebra. Mas vai ter que ter uma vida realmente de santidade. Morno não. Morno não adianta. Não adianta. Tá, mais um versículo aqui interessante, ó, Isaías 44, 3-6, ó. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes, os teus descendentes, tá? Eu não vou lá, não, mas veio na minha cabeça que eu vou falar. Tem um lado também que é muito importante dizer sobre a maldição, que muitas vezes ela não vem da corrente sanguínea. Mas ela vem a partir da hora que você bota um Jonas, tá? Se você ler Jonas, você pode ir lá ler Jonas capítulo 1, versículo 11 e 12. Você vai ver que Jonas, ele entra dentro de um barco, correndo de Deus, fugindo de Deus, entra dentro do barco. E toda a tribulação, toda aquela tempestade que veio foi por causa de Jonas dentro daquele barco. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a partir da hora que você está com o Jonas dentro do barco, que no caso, vamos ser um amigo, uma pessoa desviada, uma pessoa que não tem comprometimento com Deus, diz que é crente, mas vive meia boca, e você coloca dentro da tua casa, bota no seu carrinho para passear, para levar para praia, sei lá, né? Você não pensa que aquilo não vai trazer maldição para sua família. Eu sei o que é você andar com um desviado. Eu já tive essa experiência, é maldição na certa. Você colocar dentro da tua casa, tá? Uma pessoa que não vive o verdadeiro evangelho. E isso é raro. Por isso que muitas vezes a gente acaba ficando sozinho. Sozinho não fica, porque a gente, quem tem Deus, não se sente sozinho. Mas aquelas amizades coloridas, né? Aquelas amizades mentirosas, ela deixa de existir. Porque você prefere viver quieto na sua do que muitas vezes se misturar com um crente meia boca. Então isso aí é muito importante, tá? Ter cuidado, porque muitas vezes aquela pessoa ela pode trazer uma maldição muito grande para sua vida. Então vigia isso aí, né? A maldição é uma coisa que Deus já falou que quebrou, né? Ele já venceu na cruz do Calvário, mas vai depender de você realmente quebrar esse elo, tá? Apocalipse 22:3 fala que a maldição será completamente vencida. Ó, já não haverá maldição nenhuma. Então o que ele quer dizer aqui? Olha, ele fala olha só, no passado, né? No caso, ele coloca assim: hoje você tem maldição, amanhã você não vai ter. O que ele tá falando? No futuro, né? Olha só, vou ler de novo, ó. E não haverá na cidade nada que esteja debaixo da maldição de Deus. Não haverá, mas ainda há maldição, mas não haverá. Isso é pro futuro, tá? Um versículo também que eu não sei onde tá, mas que Jesus falou assim, né? Se vós, né, permanecer na minha palavra, verdadeiramente sois meu discípulo, né? Essa realmente é a palavra de Deus, é verdadeira. Se você permanecer na palavra dele, você vai ser discípulo. Discípulo é muito diferente de seguidor, tá? A gente fala assim, eu sou seguidor. Seguidor você pode seguir qualquer um. A multiplicação dos pães, se você ler, você vai achar interessante. Muitos seguiram Jesus, mas por interesse, né? E o que ia comer? Tava com fome, vamos seguir Jesus, que esse homem multiplica os pães, os peixes. Legal, vamos seguir. Mas foram os poucos que continuaram,
tá? Depois que encheram o barrigão, foram embora. Mas os que eram verdadeiramente discípulos ficaram. Discípulo quer dizer você aceitar ser discipulado pelo Senhor. Você aceitar essa verdade. Agora, seguidor não. Você pode seguir aí o que você quiser. Tem um monte de gente aí no Instagram seguindo um monte de porcaria aí. Você segue o que você quiser. Agora, seguir Jesus? Não. Ser discípulo de Jesus, sim. Para seguir Jesus é por interesse. Aí você tem que ver como você está seguindo, tá? Como você está seguindo. Porque a obra de Cristo, Deus fala que ela é suficiente e poderosa para livrar você da maldição, tá? Não é necessário nenhuma quebra de maldição. Basta você crer em Cristo. Basta você acreditar e viver, né? Porque a partir da hora que você crê, tem que ter obra da sua fé. Não adianta você falar, eu creio. Cadê a obra da fé? Não existe. Então você não crê. Crer precisa de obra, tá? Deus vai olhar as obras. Ah, tem obra, mas não tem fé? Tem fé, mas não tem obra? Não adianta. Tem que estar em conjunto. Tá? Igual eu falei, eu vou voltar a frisar isso aqui, que não existe passagem bíblica, tá? Evidenciando a maldição hereditária. Não existe. Mas você tá me acompanhando aqui, já 45 minutos, eu tô te falando, né? Pelo que você tá lendo. Que de certa forma ela continua. Ela não existe a palavra em si, mas ela tá aí, né? Então, a maldição lá de Gênesis 3, lá o resultado do pecado de Adão, é fato. E isso continua, só que agora do seu pai vai entrar os costumes, né? Ah, aquela pessoa gostava muito de beber, ela era alcoólatra. Claro, se você continuar na boemia e encher na cara, você vai se tornar um alcoólatra. Porque já existe um demônio atuando na sua família. Do alcoolismo, da prostituição, não tem como. Tá? Então vai ter uma dificuldade a mais, um trabalho de libertação naquela área que você muitas vezes não consegue vencer porque não está vivendo de acordo com o evangelho, com os decretos de Deus. Então é muito importante voltar a falar, tá? Que você só amarra o diabo, tem esse negócio assim, o diabo tá amarrado, Satanás tá amarrado. Então, para começar, a pessoa vai numa igreja, vai fazer a libertação lá, tá? Não tô nem criticando a libertação não, gente. Eu acho tá certo. Mas essa libertação ela tem que continuar. Ela não é da noite pro dia. Vai precisar de você realmente colocar o joelho no chão, jejuar, orar, tá? Se for uma pessoa que está intercedendo, vai ter que persistir. Se for a própria pessoa que está querendo se limpar, vai ter que resistir ao diabo, vai ter que viver uma vida de santidade, jejuando, orando, tá? Não é assim, não. Como eu já falei, já fiz jejum de 4 dias sem comer. 4 dias. Tá? Eu abri a sessão da água. Mas 4 dias sem botar nada na minha boca. Tá? Já fiz 3 vezes jejum de 3 dias também, sem nada. Então, eu sei o que é você conseguir se libertar. Você demora, tá? Demora. Não se liberta da noite pro dia, não. E se você deixar uma brecha e voltar a pecar naquilo ali, o diabo vem com força total naquela fraqueza que você tinha no passado. Vem com uma força violenta. Então, você tem que vigiar o dobro. Porque ele tá doido pra entrar. Ele tá esperando a porta. Ele tá esperando a casa ficar desarrumada, tá? Agora, falando o linguajar correto, a gente tá claro que você não amarra diabo nenhum, que Jesus já amarrou, tá? Então você não vai amarrar. Você só vai tomar posse do que Jesus já fez. Você não amarra, você só vai tomar posse. Ele já amarrou, ele já fez, você não vai fazer nada, tá? Tem até, acho que é 1 João 3,8, que fala assim, ó. A obra de Cristo não foi suficiente? É uma pergunta, ó. A obra de Cristo não foi suficiente? Na verdade, a obra de Cristo destruiu as obras do diabo. Então tá falando aqui. Você é só tomar posse, tá na tua mão, o testamento tá aqui. É só fazer parte dessa família aí. E aí sim, aí você é liberto. Então não há necessidade de nenhuma quebra de maldição não, tá? Aí vamos ler João 8,32, que é interessante também, que fala assim, ó. Se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8, tá? 31, 32, pode ler mais um pouquinho, que eu não tô lendo, eu só li o 32, mas depois você lê aqui. Acho que eu vou lá. Eu abri aqui a Bíblia, vamos ler na Bíblia, que fala assim, ó. Então, eu vou repetir de novo, gente, que isso é muito importante, ó. Então, Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará.
Eles responderam: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. Então ele está deixando bem claro: você escolhe o que você quer fazer. Se você continua no pecado, obviamente vai continuar a maldição. Tá? E ele fala: o escravo não fica sempre com a família, mas o filho fica sempre com a família. Então você é filho ou escravo? Aí tem pessoas que chegam e falam assim: mas existe também, missionário, o filho de Ismael, os filhos de Isaac, que são descendências contraditórias, uma da promessa, outra da livre. Então a pessoa faz aquela paçoca, torce tudo. Jesus, ele veio, tá, para libertar quem quer que fosse. Tanto que lá em João, acho que capítulo 3, nem lembro se é João 3, Mateus 3, eu não me lembro. Acho que é Mateus. Fala do batismo, né? Fala de João Batista pregando para os fariseus lá e batizando as pessoas no Rio Jordão. E ele falou uma palavra, um versículo interessante, que ele fala assim: ó, até dessa pedra, falou para os fariseus, Deus pode fazer suscitar descendente de Abraão. Porque os fariseus batiam no peito: eu sou descendente de Abraão. Né? Quem é você para falar? Então eles tinham muito essa linhagem, entendeu? Que era descendente direto de Abraão, que não era descendente de Ismael, não, que era descendente da livre. E aí o que João Batista falou para ele? Falou assim: ó, até dessas pedras Deus pode fazer suscitar descendente de Abraão. Pode ser o coração mais duro, adiamantado ali, que Deus ele penetra. Então não tem esse negócio, gente. Não existe esse negócio de corrente sanguínea. Ai, que é filho disso, que é filho daquilo, que a linhagem é essa, que a linhagem é aquela. Isso acabou. Isso foi anulado. Nós somos todos iguais diante de Deus. O mais engraçado que essa palavra hereditariedade, né? Ela é interessante. Que muitos estudiosos, né? Eles dizem que essa palavra, ela passa por metamorfose. Até os estudados, tá? As pessoas que estudam sobre isso, elas creem nisso, você acredita? Fala aqui que é transferido por metamorfose, né? Geracional. Olha só que interessante. É que ela vai se aprimorando, né? Que ela tem uma essência infundida, né? No genoma. Eu não entendo nada disso, mas eu li, achei interessante, porque eles falam: não, é verdade, se a gente estudou aqui, o negócio é sério. Então, de certa forma, eu achei interessante, eu li sobre isso, achei engraçado. Mas também não vem o caso do que eles pensam, que isso não me interessa. Tá? O que interessa é a palavra, é Bíblia. Tá? Então, quem quiser estudar ciência, quer lá estudar, ouvir baboseira lá do cientista, de quem quiser, que ouça. Não me interessa o que ele acha, o que me interessa é o que a Bíblia fala. Agora, que o pecado traz maldição não só para você, mas também para sua família, isso é fato, tá? Para sua descendência, isso é fato. Eu acho que eu vou ler Salmo 51, vamos lá. Eu acho interessante ler o Salmo 51, por quê? Porque olha só como é que Davi falava aqui, orava aqui, ó. Ele falava assim, ó: por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados, purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detesta. Tu tens razão quando me julgas e está certo quando me condenas. De fato, tenho sido mal desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. Olha só, ele entendeu que isso era uma maldição que ele herdou. Ele herdou aqui, ó. Ele foi pecador desde quando foi concebido. Então, imagina. Isso não tem como. Essa quebra de maldição é a partir da hora que você não esteja pecando. Não esteja em pecado, quer dizer, né? Tá? Não vou continuar lendo, não, mas é interessante. Se quiser continuar lendo, é muito bom. Agora, é interessante falar, já vai dar 1 hora, mas eu preciso continuar falando, independente do tempo, tá? Que existe a palavra de maldição também, tá, gente? Vocês cuidado quando falam alguma coisa com os filhos de vocês. Ah, você é mulherzinha. Ah, não sei o que, chamam o rapaz, o filho de mulherzinha. É claro que você vai trazer maldição através da sua palavra, porque a palavra ou ela mata ou ela faz viver. Ou ela abençoa ou ela amaldiçoa, tá? Não existe boca que sai água doce e água salgada. Então, vigia a palavra, que ela produz efeito, tá? É muito sério isso aí. Tá, então já entendemos que os filhos não se arrependendo, tá? Ele vai colher os frutos da morte por causa dos seus pais. Isso aí a gente já entendeu, né?
Agora, essa limpeza, né, essa destruição do pecado, né, essa semente transmutada, né, que o cientista fala, tá? Isso aí vai depender da sua busca, da sua santificação, tá bom? Aí você destrói esse corpo do pecado, tá bom? Agora, para finalizar, não, porque ainda tem umas coisinhas que eu queria falar aqui, que eu acho também legal. Que é Gênesis, eu vou lá em Gênesis 9:25. Eu vou até ler o meu rascunho mesmo, mas também vou lá na Bíblia, não vai atrasar muito, ó. Que aí fala aqui, ó. Fala assim: aí Noé disse o seguinte: maldição seja Canaã. Ele será escravo dos seus irmãos, um escravo miserável. Aí ele fala, deixa eu ver, eu tô lendo aqui Gênesis 9:25, tá? Aí o versículo 26, ó. E Noé disse mais: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e que Canaã seja seu escravo. Então, olha só, Noé vai lá e abençoa um e amaldiçoa outro, tá? E no 27, ó, Deus faça com que Jafé tenha domínio sobre muitas terras e que os seus descendentes morrem nos acampamentos de Sem. E que Canaã seja escravo de Jafé. Então a gente vê aqui, ó, vai surgir essa pergunta que eu falei aqui, ó. Os pais têm o poder para amaldiçoar seus filhos? Claro que tem. Tem. A partir da hora que você jogou uma maldição, ela vai nascer. A não ser que aquela pessoa esteja na presença de Deus e ela repreenda e ela não deixa aquela semente germinar. Mas aqui germinou. Mas é interessante dizer que ele fala aqui, ó, que a gente vai, não sei se vocês conhecem Bíblia, mas muitas pessoas aqui, infelizmente, não conhecem Bíblia, não vai saber nem quem é Raabe, tá? Mas Raabe foi uma prostituta cananita, tá? Que ela veio dessa descendência maldita de Jafé, tá? Dessa descendência que Noé amaldiçoou. Olha que engraçado. Vamos ler Mateus 1:5? Peraí. Eu acho que eu nem precisava ler Mateus 1:5, mas vamos ler, ó. Salmão foi pai de Boaz, e a mãe de Boaz foi Raabe. Olha só. Boaz foi pai de Obed, e a mãe de Obed foi Ruth. Obed foi pai de Jessé, papapá. Aí veio que foi pai do rei Davi, tá? Então eu só quero falar dessa genealogia aqui, dessa árvore genealógica de Jesus. Se você olhar o nome Raabe, olha só, você tá vendo aqui, mas aqui no final aqui, você vai ler aqui, ó, quer ver, ó? Eu vou ler aqui no 16, ó. Jacó foi pai de José, olha só, marido de Maria, o padrasto de Jesus. E ela foi a mãe de Jesus, chamado Messias. Olha que interessante. Assim houve 14 gerações desde Abraão até Davi, 14 desde Davi até que os israelitas foram levados para a Babilônia. Daí até o nascimento do Messias também houve 14 gerações. Olha que interessante. Por que eu estou lendo ali da genealogia de Jesus? Porque nós entendemos aqui que houve uma maldição para os cananitas, né? E a Raabe, ela era uma cananita. E ela era maldita, de certa forma. Mas que coisa estranha. Como é que uma pessoa amaldiçoada, Jesus pode sair de uma descendência amaldiçoada, tão amaldiçoada, que falou que não ia, né? Que ia ser escravo. E olha só, sai o nosso libertador, o nosso salvador de uma descendência cananita. Então, isso que é interessante. E a gente vê aqui que a Raabe, ela foi abençoada, né? Ela não precisou nem de passar por nenhum ritual de libertação para ser salva. Né? Ela simplesmente creu no Senhor, né? Vou botar Jesus, mas o Senhor, né? Então ela simplesmente creu no Senhor, né? Então o que acontece? Quando ela crê no Senhor, ela e os descendentes dela deixam de ser escravo e se torna livre da maldição de Noé. Ela passa a ser livre porque somente, olha só, hein? Ela creu no Senhor. E toda a família dela também foi livre daquela maldição, daquela morte, né? Então quer dizer que ela nem carrega a maldição dos pais, porque a partir da hora os pais dela também foram libertos ali, entende? Então você pode ser liberto. Se Raabe se Jesus veio de uma descendência, de certa forma, que foi amaldiçoada. E Deus veio dessa descendência, veio da descendência até de uma prostituta, porque Ele quer mostrar para você que qualquer um pode ser abençoado. Só basta crer. Só basta você decidir que lado você quer ficar.
eu vou ler essa passagem aqui também, Êxodo 20, do 5 ao 6, que fala aqui, ó. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato, olha só, com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então tem mais bênção do que maldição, né? Então agora aquele que obedece tem bênção por 1000 gerações, tá? Então o que quer dizer isso? Quer dizer que Deus não tem prazer nenhum em punir, em amaldiçoar ninguém, e sim abençoar. Vai depender de cada um. Quer ver? Vamos ler Deuteronômio também? Deuteronômio, tá? 11, 26, 28, que fala assim, ó. Preste atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem os meus mandamentos, obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando, mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguir deuses desconhecidos. Tá aí. Gente, preciso dar um break aqui, preciso beber uma água, pera aí um pouquinho. Tá, então nós entendemos aqui, ó, que o Senhor, ele coloca diante de Israel, né, a bênção e a maldição, né? Então é muito fácil entender o que Deus quer de você. Muito fácil. Tá? Então, no versículo também interessante, o versículo de Colossenses 3,6, fala assim, ó, e por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. É pronto, é só isso, é simples. Não tem bicho de 7 cabeças. Vocês não querem obedecer, é simples. Vocês estão emprestando a sua agenda, vou falar agenda porque eu trabalho com o celular, eu sou a missionária do WhatsApp. Então, vocês estão emprestando a agenda de vocês pro diabo. Hoje, várias pessoas chegam pra mim, missionária, minha agenda tá cheia, não tem como colocar a senhora na agenda. Eu falei, amém. Eu até tenho uma figurinha que eu colo assim, ó, me salve para Jesus te salvar. Eu tenho uma figurinha que eu fiz com o meu site, leilalima.com, eu entrego pra todo mundo, eu falo, ó, me salve. Tipo assim, para Jesus te salvar, me coloque na sua agenda, é simples, para eu poder encaminhar, não precisar usar o braço para encaminhar uma pregação, sendo que tem no YouTube, ninguém entra, para 2.000 pessoas aqui no braço. Quem é que faz isso? Só Deus. Ele que tem esse amor. Claro que não sou eu, gente, não sou eu. Então, é isso que Deus está falando aqui, ó. Vou ler mais uns versículos aqui, só pra gente fechar aqui, ó. Efésios 5,6, ó. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. De novo. 2 Coríntios 10,6, ó. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez completa a obediência, de vocês. Eu nem sei se eu escrevi isso certo, gente. Peraí. 2 Coríntios 10,6. Estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, tá? Então, vou parar por aí, porque o resto eu não sei, né? Eu vou lá. Tá, eu fui na Bíblia, é melhor, porque eu fiz um rascunho aqui que nem eu tô conseguindo ler. Olha só, olha, versículo 6 de 2 Coríntios, ó. E quando vocês provarem que são obedientes, estaremos prontos para castigar qualquer desobediência. Repetindo, porque eu tenho que refletir junto, ó. E quando vocês provarem que são obedientes, ó, estaremos prontos para castigar qualquer desobediência. Então você tem que provar, tanto que falar, ó, estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez completa a obediência de vocês. Tá? Então você vai ter que provar para o Senhor. Tá? Para Deus, ele vai castigar a desobediência e ele vai provar os obedientes e vai estar pronto também para castigar os desobedientes, tá? É isso aí. Tá, vamos retomar agora, vamos lá para o Hebreus 4:6, vamos lá. Ó, eu quero continuar lendo o versículo que é muito importante, porque gente, já tô tão cansado que eu não tô conseguindo raciocinar mais, que já passou de 1 hora aqui. Aí fala aqui, ó, aqueles que foram os primeiros a ouvir a boa notícia não tiveram fé e por isso não receberam esse descanso. Olha só,
Os primeiros a ouvir a boa notícia não tiveram fé e por isso não entraram, não receberam descanso. Portanto, há outros, olha só, portanto, há outros que vão recebê-lo. A prova disso é que Deus marca outro dia, chamado hoje. Ele falou disso muitos anos depois, por meio de Davi, no trecho das Escrituras já escrito. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos. Não sejam desobedientes, teimosos. Tá? Em Romanos 5,19 fala assim, ó. Logo assim como por meio da desobediência de um só homem, isso eu já até li, falei, né, durante a pregação, mas vou ler de novo, tá? De um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Glória a Deus, tá? Aí vem em Mateus 3,9. E não digam uns aos outros, Abraão é nosso. Eu tava até procurando isso aqui. É Mateus 3,9, tá, gente? Que eu citei assim, mas não tava lembrando. É Mateus 3,9, que ele fala assim, nem vou ler. Uns aos outros, Abraão é nosso antepassado. Pois eu afirmo a vocês que até dessa pedra Deus pode fazer descendente de Abraão. Eu citei isso aqui, eu nem sabia que estava escrito. E João 12,40, tá? Porque também é legal, que Deus cegou os olhos deles e fechou a mente deles para que não vejam e não entendam e não se volte para ele e sejam curados por ele. Então, a partir da hora que você começa aquele negócio, a minha agenda tá cheia, né? Não dá, e eu trabalho muito, missionário, não tem tempo para abrir seus vídeos, sei lá qual desculpa que você vai dar. Deus está falando aqui que da noite pro dia Deus vai fechar o entendimento, mas não é só seu não, é de toda a sua descendência, de toda a sua geração. Ele vai fechar, ele vai tapar, ele não vai permitir que a luz penetre, e aí você vai ficar na escuridão, você e a sua descendência. É isso que vocês querem, maldição para a descendência de vocês? Aí vocês escolhem. Tá, gente, ó, chega, eu tô cansada. Deus abençoe, tá, vocês? Até a semana que vem, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz aí. Beijo.